novamente. Senhor, tu és bom, tua misericórdia dura para todo sempre. Declare. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Por isso todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que é te adorarei, te adorarei. Vamos declarar que Ele é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. A graça dele é infinita. Declare, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo. Declare, Senhor, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos se exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Te adorarei, te adorarei.
Hebreus capítulo 10 e verso de número 25. Hebreus 10, 25. Olha o que diz o texto de Hebreus 10, 25. A minha versão, depois eu vou ler a versão do painel também, a minha diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Eu fico muito feliz quando escuto o irmão ou irmã dizer assim: eu notei a ausência da irmã fulano de tal, e eu liguei para ela e disse: irmã, você não deve parar de ir na igreja, por causa das lutas, dos problemas, ou de uma situação, de um momento triste, de uma enfermidade, ou qualquer coisa assim. São irmãos que estão admoestando os outros, e a admoestação, ela não tem que necessariamente ser uma repreensão, uma bronca. A admoestação pode ser um momento de animar alguém, estimular alguém. Então eu gostaria até que você grifasse esse texto, porque é uma orientação do escritor do livro de Hebreus, que nós não sabemos quem é, mas ele diz: não deixemos de congregar. Ele está dizendo assim: é muito importante estar na igreja, congregando. Vamos para o Salmo 122, e lá diz: não abandonando a nossa congregação. Ali é mais, o tema, a versão é um pouco mais forte, mas o resto é a mesma coisa, antes admoestando-nos uns aos outros. Salmo 122, irmãos, olha que salmo bonito, esse Salmo 122. Ele fala do templo, ele fala da igreja, ele fala da importância de estarmos na casa de Deus. Salmo 122 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha a continuidade: pararam os meus pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Há uma promessa aqui, ó: sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Olha o 9, para encerrar. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Eu já comentei aqui em outras ocasiões que tem surgido um movimento no Brasil chamado os desigrejados. E esse movimento são pessoas decepcionadas com a igreja, decepcionadas com pastores, decepcionadas com líderes. E infelizmente muitos se decepcionam mesmo, e a decepção está aí. Agora eu fico pensando nesse grupo que resolveu não estar na igreja, como eles fazem no momento em que vão tomar uma ceia. Como que se serve a Santa Ceia lá na casa, entre um pequeno grupo, que isso não é o maior problema, mas como é que fica a comunhão? Uma pessoa que tem dificuldade de conviver com pessoas aqui na terra, como é que ela pensa em conviver o resto da eternidade ou a eternidade com as pessoas? Como é que elas vão lidar com o batismo e vão batizar pessoas numa banheira, num chuveiro, ou mesmo no rio? Como é que elas vão lidar quando precisa se fazer um casamento, apresentação de uma criança? Então a igreja, ela é muito importante para nós. E eu queria tratar aqui, e vou fazer isso mais rápido para a gente ter o tempo tranquilo para o horário do batismo e não estourarmos o horário, tentar responder de alguma maneira assim, por que a igreja é importante para nós. Eu quero pegar alguns pontos aqui, pastor Geraldo, e sei que não será a última palavra. Se os pastores e líderes fossem falar aqui,
eles dariam muitas opiniões e sugestões e afirmações por que a igreja é importante para todos nós. Primeiro, porque ela proporciona comunhão com o povo de Deus. Irmãos, é muito bom ver vocês. É muito bom chegar aqui domingo e cumprimentar vocês. É muito bom olhar para vocês e perguntar como é que foi a viagem, como é que foi o passeio, como é que foi o nascimento da criança, como é que foi o casamento do seu parente, como é que foi a cirurgia da irmã que vai passar por cirurgia amanhã. Isso é muito bom. E essa comunhão de poder, de repente, segurar a mão de alguém e dizer assim: eu estou junto com você, você pode contar comigo, nós vamos orar juntos. Esse momento de comunhão é muito importante. E é interessante porque quando você fala de igreja, você pensa em ovelha, e quando você fala de ovelha, você pensa em rebanho. Ovelha que não gosta de rebanho, começa a vir uma interrogação se é ovelha. Porque uma ovelha que começa só a ver defeito nas outras ovelhas, de repente ele não é tão ovelha como se pareça. De repente tenta se passar uma imagem que é uma imagem falsa, que na realidade está camuflando, escondendo algum sentimento que não é verdadeiro quanto à igreja e quanto à comunhão do povo de Deus. Porque quando nós amamos o povo de Deus, e amamos a Deus e amamos o povo de Deus, nós nos esforçamos. Às vezes você não, e logicamente, às vezes a sua opinião não vai bater com a opinião daquele irmão ou daquela irmã, mas você não vai deixar de congregar com ela por causa disso. Na sua casa você não bate, às vezes, a sua opinião com seu marido em alguns pontos, você não deixa de morar na sua casa. Não bate a ideia com o seu filho, você discorda do seu filho, mas você nunca deixou de frequentar a sua casa porque, não quero mais. Agora, por que fazemos isso quando pensamos na igreja e aí achamos fácil? E aí começa a vir a pergunta: é que nós gostamos de tudo do nosso jeito e às vezes temos dificuldade também de nos moldar a uma vida social com os irmãos. Outra coisa, o mundo é individualista. Olha para o mundo é o que é meu, a igreja não é individualista. A igreja é um lugar onde se compartilha alegrias, se compartilha choros, se compartilha dificuldades. Um segundo ponto aqui, por que a igreja é importante? Porque a igreja, ela ensina princípios. Eu tenho orado muito a Deus nesse sentido de Deus me dar como pastor dessa igreja uma palavra com princípios, orientar casais, orientar jovens, orientar pessoas no dia a dia, no seu trabalho. Nós estamos conversando com o pastor Edivaldo, conversando com o Edson e a Maria Helena, sobre um movimento que a gente queira fazer no ano que vem, juntando pelo menos 50 casais a cada trimestre ou mais. Nós vamos sentar com alguns irmãos, trocar ideia, para ver o que nós podemos melhorar na vida dos irmãos, fazer um jantar junto, porque a igreja ensina princípios, a igreja ensina a educação dos filhos. Nesse momento, enquanto você está aí, recebendo a palavra, sendo ministrado, os seus filhos estão sendo ministrados, princípios da palavra estão sendo ensinados. A igreja ensina princípios, a igreja, ela ensina negócios. Eu tenho procurado pedir a Deus que me dê sabedoria para ensinar administração na igreja, para falar de que você não pode gastar mais do que se ganha, de que você tem que tomar cuidado com suas despesas, seu orçamento, seu planejamento mensal ou semanal. A igreja nos ensina a vida pessoal. Tem pessoas com dificuldades em algumas áreas que nos procuram e secretamente no escritório nós oramos juntos, nós abrimos a palavra, nós conversamos. Às vezes as pessoas pensam assim: eu nunca vi o pastor Jorge dar bronca em ninguém. É porque você não entra no escritório. Só que eu aprendi, graças a Deus eu tive bons mestres, e não aprendi a dar bronca no altar, não aprendi a usar o altar para pegar pecado de alguém e aproveitar e fazer uma mensagem em cima dela. Graças a Deus isso não faz parte da minha vida. Possa olhar para uns erros e dizer: puxa, esse erro aí me daria uma inspiração. Eu não me inspiro em erro para pregar, eu me inspiro na palavra para pregar. E com isso nós ensinamos no escritório, e lá nós dizemos: meu irmão, está aqui, a Bíblia diz isso aqui, você está errado. E ali a gente dá bronca, e ali a gente chora, e ali a gente ri, e depois abraça. A hora que aquela porta se abre, acabou, ninguém sabe mais nada, é só nós e Deus. A igreja ensina princípios. A igreja é importante porque ela nos ajuda em princípios.
Outro ponto que eu quero compartilhar aqui é que a igreja nos dá propósito para viver. Há um tempo atrás, eu dei um abraço numa irmã, acho que foi numa tarde da bênção, e essa irmã disse: pastor, muito obrigado. É o único abraço que eu recebo semanalmente. Ela não recebe abraço em casa, ela não tem abraço na família dela, pelo contrário, tem lutas na família. Irmãos, a igreja é um lugar que dá propósito. Pessoas que estão lá fora achando que o mundo é só aquilo lá, quando elas vêm para a igreja, elas têm que aprender que aqui tem propósito divino. E a igreja ensina isso. Era importante por causa desses propósitos, porque a pior tragédia da vida não é a morte. A pior tragédia da vida é uma vida sem propósito. Na igreja as pessoas são valorizadas, elas aprendem a perceber o quanto elas são importantes. Elas não são pessoas como elas têm valor. Existe valor para cada uma delas. Eu ministrei ontem uma palavra bem rápida, né, Rosalma? No GC de gratidão, que nós fizemos um GC de gratidão ontem, lá na casa da Rosalma, e eu falei dos benefícios de Deus, e que um dos benefícios é que Ele redime a nossa alma da perdição. Hoje pouca gente entende de resgate, quem estava lá ouviu. Eu lembro do meu avô, hoje não tem mais isso. Meu avô, quando vinha do sítio, estava sem dinheiro, ele vinha aqui perto do mercado, tinha alguém que penhorava o relógio, ele deixava o relógio penhorado e pegava um dinheiro. Resolvia, pastor Edivaldo, ali um mês ele conseguiu o dinheiro de volta, ele ia lá, pegava, pagava e pegava o relógio de volta. Chamava-se penhora, mas a Bíblia chama de resgate. Ele redime a tua vida da perdição, ou seja, quando Jesus veio e morreu na cruz, Ele nos resgatou, Ele nos pegou de volta, Ele nos deu um novo valor. Ele disse: você é meu. A igreja é importante porque ela valoriza pessoas. Vamos para um texto de Gênesis. Gênesis capítulo de número 28. A famosa e linda história da escada de Jacó. Se você nunca parou para ler essa história com calma, pega como tarefa, lê em casa. Gênesis capítulo de número 28, quando Jacó está fugindo da casa dos seus pais, e aí ele para no meio do caminho e ele dorme, coloca uma pedra de travesseiro. Eu sempre lembro que às vezes tem gente que dorme com o travesseiro de pena de ganso. Agora parece que o bom é daquele da NASA, e ainda tem pesadelo. Jacó dormiu com a cabeça numa pedra e teve o sonho, um dos sonhos mais lindos. Gênesis 28:10. Partiu Jacó de Berseba, seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, passou a noite, pois já era posto o sol, e tomou uma das pedras do lugar e fê-la de seu travesseiro, se deitou ali mesmo para dormir, e sonhou uma pedra, deitado na cabeça numa pedra dura, e sonhou. Olha o sonho: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o oriente, para o ocidente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que eu te hei referido. Olha o final do texto. Despertado Jacó do sono, ele disse: na verdade, Deus, o Senhor, está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão terrível é este lugar. Irmãos, olha a expressão de Jacó: esta é a casa de Deus, a porta dos céus. E ele transformou aquele lugar no nome de Betel. E Betel quer dizer casa de Deus.
Quando você diz que a igreja é a porta dos céus, pode soar estranho para algumas pessoas, porque é lógico que nós vamos até Deus através de Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, mas a igreja nos conduz até Jesus. O que me entristece e me chateia é que às vezes as mesmas pessoas, pastor Geraldo, que falam contra a igreja, elas conheceram esse santo evangelho numa igreja. Foi uma igreja que os acolheu, um pastor, um líder, uma pastora, um grupo que os abençoou, que os acompanhou, que os casou, que os batizou. Mas aí, porque eles acham que são perfeitos demais para estar no meio de gente com tanto defeito, eles preferem ficar desigrejados. A importância da igreja para a nossa vida, ela é a porta do céu. Sem dúvida nenhuma que é através da igreja que muitos de nós vamos conhecer, muitas pessoas vão conhecer o evangelho. O sexto ponto que eu quero tratar aqui, por que a igreja é importante? Porque ela anuncia esperança. Irmãos, o mundo está cheio de má notícia. É ligar a televisão e dá para contar as boas notícias. O Juliano Matos, nosso querido amigo Juliano Matos, que era âncora aqui da TVT e ficou conosco aqui um tempo, hoje está lá em São Carlos, escreveu um livro que muitos aqui já adquiriram, Boas Notícias. Por que o Juliano Matos escreveu aquele livro? Ele disse assim: porque eu estou cansado de dar má notícia. Como repórter, como âncora da TV, eu estou cansado, é só má notícia, então eu preciso escrever um livro dando boas novas, boas notícias. O que é evangelho? Evangelho é boas notícias. A igreja é importante porque a igreja traz esperança. Eu encontro com pessoas aí fora que nos visitaram em algum evento, um casamento. Esses dias eu estava em algum lugar, acho que ontem lá na Rosalma, um senhor que estava lá falou assim: o senhor casou minha filha, alguma coisa assim, eu estive lá na sua igreja. Aí alguns dizem assim: eu quero voltar porque é muito bom estar lá. É um lugar de esperança. Outro ponto que eu quero tratar aqui sobre a igreja é que a igreja ela é importante porque ela desperta talentos e desperta dons. E eu quero aproveitar hoje aqui e perguntar: qual é o teu dom? Porque você tem um. Ninguém nasceu sem dom, irmão. Eu vou contar uma historinha aqui para vocês virem, não sei se eu já contei. A única preocupação da gente é que um dia eu estava em São Paulo, estava uma placa lá escrito assim: não perca grande avivamento, o homem que tem os 9 dons. Aí, pastor Edivaldo, eu fiquei sabendo porque eu não tenho nenhum, o homem pegou tudo, né? Então a gente vê essas aberrações aí, no dia a dia. Mas, irmãos, todo mundo tem um dom. Tem gente aqui que ora, a pessoa é curada. Tem outro que acompanha com ajuda pessoal, com socorro. Tem dons, tem outros que... Pastor Jair, que lindo se ele começar aqui a mexer com essa área de dons espirituais e despertando pessoas para falar em línguas, serem cheios do Espírito Santo. Tem dons. Comece a usar o seu dom, comece a pensar sobre isso. Pega 1 Coríntios, acho que o tempo vai dar, 1 Coríntios 12, olha 1 Coríntios 12 do verso 7 em diante, pega aí, irmão, dá uma olhada, você que há algum tempo não pensa sobre o seu dom, e dá uma olhada em alguma coisa aí que vai te chamar a atenção e que você vai dizer: olha, eu me identifico com esse dom. A cada um, diz o verso 7, porém é dada a manifestação do Espírito Santo para proveito comum, verso 8. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Eu gosto disso. Eu oro, irmãos, eu oro quase todo dia por isso. Eu amo a palavra de sabedoria, a palavra revelada, a palavra rema. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Também amo isso aí, eu falo desses 2 dons para Deus. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E aqui, irmão, não é fé, todo mundo tem. Está todo mundo aqui que tem fé. Mas tem gente que tem o dom da fé. E isso é espetacular. Há outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. Você já experimentou orar por um vizinho com dor? Por um amigo no trabalho que tem uma enfermidade, de você pegar o óleo ou
pôr a mão ali e dizer: em nome de Jesus eu mando embora. Você já experimentou fazer isso? Você não pensa que poderia ter uma surpresa muito linda e agradável fazendo oração por alguém que está doente e descobrindo que Deus está te usando com dom de cura? O irmão Paulo, por exemplo, nos ajuda muito no hospital, que ele conta, que esse homem conta de dom de cura, de curas que Deus usa ele. Mas para isso, irmão, precisa exercitar. Você tem, mas não exercita. Há outro operação de milagres, há outra profecia, há outro dom de discernir espírito. Tem gente que fala para a gente assim: olha, toma cuidado, esse negócio aí está esquisito. Tem um dom, um cheiro de percebe no ar. Há outra variedade de língua, há outra interpretação de língua. São dons. Você vai encontrar o seu aí, certamente vai. E a igreja desperta isso. Venha terça-feira, aproveita que o pastor Jair vai orar nesse sentido, vem orar com ele. Irmãos, escute o que eu vou dizer agora. Isso aqui eu acho que é um dos pontos mais importantes que eu queria falar. Por que a igreja é importante? Diga assim: porque a igreja abençoa. Igreja não amaldiçoa. Irmão, eu estou muito chateado. A gente escutar pessoas que diz que saiu de uma igreja e a hora que saiu de lá o pastor jogou maldição nele. A pastora disse que ele estava sendo amaldiçoado porque estava saindo debaixo da bênção. Uns absurdos que têm acontecido, inclusive aqui em Itapetininga, e que nos preocupa, como que essas pessoas conhecem teologia bíblica? Onde que elas estudaram? Que curso que elas fizeram? Que tem coragem, a capacidade de dizer que vai amaldiçoar alguém. Igreja não amaldiçoa, igreja abençoa. Irmão, você vai estar aqui enquanto você quiser estar. Eu digo isso diante de Deus, diante da câmera que está sendo filmada, com a mão na Bíblia. Nenhuma pessoa que saiu dessa igreja saiu daqui e ouviu uma palavra ruim de mim. Eu tentei segurar, eu orei com ela, perguntei por que estava saindo, se eu tinha feito alguma coisa, se algum irmão tinha feito, se eu podia ajudar. Não, eu estou mudando porque vai ficar mais perto, eu estou mudando porque meu marido quer ir para lá. Eu oro com a pessoa e abençoo a pessoa. Esse é o papel da igreja e do pastor. O rebanho não é meu, irmão. Se é uma coisa que eu tenho de Deus, eu louvo a Deus, porque Deus me deu uma confiança, uma convicção do meu chamado. Eu não tenho preocupação. Eu sou um dos pastores que mais dá oportunidade. Tem gente que diz assim: eu não dou oportunidade porque vai subir um obreiro lá, vai crescer mais do que eu. Glória a Deus, convém que ele cresça. Eu não tenho essa preocupação. O que Deus me deu é meu, irmão. Ninguém tira. Pega Provérbios, por gentileza, verso 26, Provérbios capítulo 26, verso 2. Grifa esse texto aí. Para a hora que você escutar que um pastor amaldiçoou alguém porque saiu da igreja, você tem esse texto aí. Agora é lógico que se tiver uma causa, aí põe a barba de molho. Porque maldição sem causa não vem. Como pássaro no seu vaguear, como andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Levante a mão direita, eu quero que você grave isso. Diga assim: maldição sem causa não virá. Números. Dani, coloca para a gente o livro de Números, capítulo 23, do verso 8 até o verso... É longo esse texto aqui, né? Mas não vou ler todo ele não. Vamos ler só o 8 e o 23. Números, o verso 8 e o verso 20. Números 23. E nós vamos ler o verso 8 e o verso 23. Lá em casa, pega essa história como tarefa de casa e lê aqui a história de Balaão, que é chamado por Balaque, um rei, para amaldiçoar o povo de Israel, porque ficou sabendo que o povo de Israel estava subindo para dominar a cidade, os lugares onde eles estavam. E ele ficou com medo. E ele chamou um profeta, entre aspas, da época lá, para amaldiçoar. Capítulo 23, irmãos, verso 8. Olha o que Balaão, que prepara um altar para amaldiçoar e joga, em vez de jogar maldição, ele joga bênção. Ele diz assim:
como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? Eu quero que você lembre dessa pergunta. Esse negócio aí de ver pastor e pastora amaldiçoando gente que saiu da sua igreja, eu pergunto, Deus também amaldiçoa? Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? Como denunciarei a quem o Senhor não denunciou? Verso de número 23, porque o texto é longo, lá em casa, leia o capítulo com calma. Verso 23. Olha que palavra linda, contra Jacó não há, a minha versão diz, não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. Na minha versão diz assim, pois contra Jacó não vale encantamento. Levante a mão direita e diga assim, contra a minha vida não vale encantamento. Macumba não pega. A igreja tem que abençoar e não amaldiçoar. Irmãos, agora eu quero só dizer algo que você pense com calma, que você analise sobre o que eu vou falar agora. Por que a igreja é importante? Porque a igreja é formada de pessoas que não são perfeitas. Dá uma notícia para o irmão do seu lado aí, eu acho que ele vai ficar meio decepcionado, mas é melhor que ele fique. Diga assim para ele, irmão, eu não sou perfeito. Que decepção, né? Não, ninguém aqui está decepcionado. Ninguém. Sabe por quê? Porque ninguém está aqui, ninguém é perfeito. Não funcionou. Se alguém diz que é perfeito, é ninguém. Porque ninguém é perfeito. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós lidamos com imperfeições na nossa família e não saímos da nossa família. E cá entre nós, hein? Tem cada imperfeição nas famílias, mas a gente só vê imperfeição na igreja, no pastor, no diácono, no músico. Irmãos, tem gente que gosta de usar a seguinte mensagem: tira o joio. Eu não vou ler, tem muitos textos para ler, eu não vou ler. Tem gente que diz assim, tira, arranca fulano, fulano é joio. Irmãos, não é nosso direito arrancar joio. O nosso direito é cuidar bem do trigo, nosso papel. Porque quem vai arrancar os joios são os anjos. No dia da colheita, até porque joio e trigo é muito parecido. O que eu estou querendo dizer é que tem gente achando que fulano é joio e precisa chegar mais pertinho para ver se é joio mesmo. O que eu estou querendo dizer é que às vezes estou achando que o irmão é trigo, mas precisa chegar mais perto para ver se é trigo mesmo. Por isso que a igreja é importante. A igreja não é formada de pessoas. Agora cuidado para não se decepcionar, porque os desigrejados são pessoas frustradas e decepcionadas com a igreja. Eu estou chegando ao final. Por que a igreja é importante? Porque ela é um farol no nosso porto. Quando vai atracar lá no cais, existem 2 faróis, e enquanto o navio está olhando e vendo 2 faróis, ele não atraca à noite, porque ele vai bater ou ele vai encalhar. Mas quando ele faz com que ele vai se ajeitando até que ele veja os 2 faróis virar um farol só, ele pode entrar à noite sem preocupar, porque quando os 2 faróis se tornou um só, ele está na linha reta. A igreja é essa linha reta. A igreja é esse farol que nos ajuda quando tudo está escuro na minha vida e na sua vida. E finalmente, eu quero lembrar que as pessoas se decepcionam com o shopping. Lembra quando você ia no shopping e não precisava pagar? Hoje você chega lá e vai pagar. Aí você parou de ir no shopping porque vai pagar?
As pessoas se decepcionam com o time. Falando nisso, não quero que ninguém venha conversar comigo sobre time esses dias. Por favor, a gente está mais espiritual, está orando mais, não vem conversar comigo sobre time. A gente se decepciona com a família, mas a gente não para de ir no shopping, doutor. A gente não para de torcer para o time. A gente não sai da família. Por que a gente sai da igreja? Curve a fronte. Essa igreja que você está tem 60 anos aqui em Itapetininga. Não é uma igreja que chegou aqui do dia para a noite e nós não somos aventureiros. Todas as igrejas que tem nessa cidade e que tem ao longo dessa região, inclusive até Vale do Ribeira, até Registro, porque eu já falei aqui que eu fui com o pastor Misael dar posse para alguém, para um pastor lá em Registro, porque Registro era dessa sede aqui. Então essa igreja aqui é uma igreja que tem uma credibilidade, tem seus problemas. Por que tem problema? Porque tem gente, irmão. Onde tem gente tem problema, mas onde tem gente tem Deus também. Então eu quero que você ore e fale com Deus, e que você também tenha habilidade e sabedoria nessa oração para responder baseado nessa palavra que você ouviu, para algumas pessoas que às vezes, por que nós vamos batizar essas pessoas? E quem sabe até o dia do batismo ninguém veio falar com elas, mas agora a gente vai convidar para ir na sua igreja e dizer que a igreja dela é mais santa do que a nossa, tem mais doutrina, confunde, o que tem de gente confundindo aí costumes com doutrina, e a gente precisa ensinar a igreja sobre isso. Querido Pai Celestial, nós vamos agora batizar pessoas. Estamos numa noite festiva, ó Deus. Escolhemos um dia que teve eleições e por isso nós tivemos muita gente que não pôde estar conosco, não só no batismo, como também no culto. Mas nós te agradecemos pela festa que nós estamos fazendo hoje e por essas pessoas que vão, daqui a alguns minutos, descer as águas do batismo. Deus, ministra agora, Senhor, sobre essa palavra que eu preguei para a tua igreja, e que a tua igreja, ó Deus, pense sobre a importância e o valor da igreja, porque só quem não pode ir numa igreja, quem não tem uma igreja, sabe o valor dela. Quando você está num país onde é proibido estar numa igreja. Então, ó Deus, nós fomos lá no Senegal, lá na África, e junto com a pastora Solange nós vimos a alegria daqueles irmãos senegaleses, aqueles africanos, cantando, adorando ao Senhor naquela igreja. Uma alegria. E lá há uma proibição, 95% muçulmano, há uma perseguição à igreja. Nós não temos isso, e é por isso que às vezes não valorizamos. Nós temos liberdade no nosso país. Nós podemos pregar o evangelho aqui, podemos ir lá pregar na praça, nas casas. Então que nós possamos saber, como o escritor de Hebreus nos diz, não deixando de congregar, antes ademoestando. Ou seja, o irmão que está aqui percebeu que aquele irmão que senta do lado dele não veio hoje, pode ainda hoje ligar para esse irmão, senti falta de você no nosso culto, ou amanhã, ou durante a semana lá no trabalho, aonde encontrar com esse irmão ou com essa irmã. E se esse irmão estiver abatido, desanimado, fortalecer esse irmão, edificar esse irmão e essa irmã, para que esteja conosco no próximo culto. Assim nós oramos e te agradecemos, Pai, por esse momento tão santo, tão especial, em nome de Jesus. Amém. Pai
Mais uma vez estou aqui em teu altar, meu Senhor, e desta vez nada irá me impedir. A minha entrega e o meu compromisso, Deus. Mais uma vez, e desta vez mais decidido estou. Prepare a festa e os detalhes no céu, pois eu decidi, vou me entregar e vou andar nos caminhos de Deus e aproveitar a chance que Ele me deu. E não há nada que vai impedir. Hoje eu digo, vou andar e vou andar nos caminhos de Deus e aproveitar a chance que Ele me deu. E não há nada que vai impedir. Hoje eu digo, mais uma vez estou aqui em teu altar, meu Senhor, e desta vez nada irá me impedir. A minha entrega e o meu compromisso, Deus. Mais uma vez, e desta vez mais decidido estou. Prepare a festa e os detalhes do céu, pois eu decidi, vou me entregar e vou andar nos caminhos de Deus e aproveitar a chance que Ele me deu. E não há nada que vai impedir. Hoje eu digo, vou andar nos caminhos de Deus e aproveitar a chance que Ele me deu. E não há nada que vai impedir. Hoje eu digo, sou de Jesus. Sou de Jesus. As palmas. Muitas coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Somos um povo que conhece os rivais do nosso Deus. Sua destra fiel se levantou e temeram os céus e a terra. E é voltar ao nosso Deus.
estar participando dessa festa linda. Então vamos declarar isso. Deus grande, Deus poderoso, maravilhoso, sim, tu és. Aleluia, oh glória, aleluia, aleluia, O grande amor de Deus, essa graça maravilhosa de Jesus e a doce comunhão, as consolações do Espírito Santo continue com toda a igreja, hoje e sempre. E toda a igreja diga amém.